Tudo bem, pessoal? Meu nome é Roberto Abib, sou fisioterapeuta formado pelo Centro Metodista IPA, sou fisioterapeuta do Grêmio Futebol Porto Alegrense e da Clínica de Fisioterapia Centro de Atendimento Fisioterapêutico, CAF, aqui em Porto Alegre. Bom, vou contar um pouquinho minha história a pedido do Lucas, que é um colega meu da faculdade, dizer como é que eu cheguei dentro da fisioterapia, uma vez que antes de ser fisioterapeuta, eu estudei 3 anos de engenharia química na Federal. Durante esse período, eu achava que estava faltando alguma coisa na minha vida que eu não entendia. Eu só via vetores e números, mas estava faltando algo mais orgânico. Foi aí que eu resolvi ingressar num curso da área da saúde. E aí comecei a fazer fisioterapia. Vim a Porto Alegre, morava no interior, e iniciei a faculdade aqui em Porto Alegre. Durante a faculdade, eu gostei muito da metodologia do curso, na qual oferecia estágios de observação desde o primeiro semestre. Então eu tive a oportunidade de ver a profissão de perto desde o início, para realmente saber se era aquilo que eu gostaria de fazer. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu comecei a fazer estágio extracurricular. Então, sempre que tinha uma oportunidade, eu ia para um estágio extracurricular. Foi aí que eu fui à Santa Casa, nas minhas férias de verão, e iniciei meu estágio na saúde do trabalhador. Ali eu conheci um colega, que era estagiário do Grêmio, e um dia ele me perguntou, bom, o que tu está fazendo aqui, já que tu está no segundo semestre, tu não tem obrigatoriedade de estar fazendo esse estágio, principalmente no verão. Falei, olha, eu já cursei 3 anos de engenharia e não é o momento que não quero mais errar. Eu estou dando o meu tiro certo e eu vou até o final com essa história. Então eu quero saber o que é ser fisioterapeuta, o que é fisioterapia. Então estou fazendo estágio. Quando o curso me dá a oportunidade, eu pego e faço um estágio extracurricular. Então esse meu colega disse, acho que tem uma pessoa no Grêmio que vai gostar de ti, que é o meu chefe, chamado Henrique, que ele é fisioterapeuta das categorias de base e tu faz parte de um perfil de alunos que ele gostaria de estagiasse com ele. Então lá no dia 3 de fevereiro me apresentei para o Henrique e lá por meados de 2004, e a partir desse momento eu iniciei minha história como estagiário de fisioterapia de um clube de futebol. Havia muitos desafios para entender a diferença de um atleta de alto rendimento para um paciente normal, e isso começou a me motivar a estudar cada vez mais a fisioterapia esportiva. Entender como que funciona a biologia, como é que funciona os períodos de cicatrização, por que é mais rápido com aquele atleta, por que é mais devagar com o atleta comum. Não conseguia ainda entender o que é saudável, o que é rendimento, que às vezes a parte do rendimento nem sempre é algo saudável. A exigência de um atleta é muito maior do que uma pessoa comum. Mas eu comecei a minha história de estagiário do Grêmio, na qual eu fiquei 2 anos na base e 2 anos no profissional. Em algum momento eu fiz estágios de observação, porque era o que era permitido por lei, e a partir do 6º semestre, os estágios de extracurriculares permitidos na minha época. Hoje sabe-se que só a partir do 9º semestre, mas na minha época que eu estava estudando, era permitido esses tipos de estágios um pouco mais precocemente. Concomitante ao Grêmio, tive a oportunidade de fazer algumas monitorias, então fui monitor de bioquímica e biofísica na universidade, fui monitor de neurologia e monitor de uma cadeira de ciências tecnológicas, de inovações tecnológicas. Todo esse meu processo de estágios extracurriculares e de monitorias me proporcionaram algo grandioso, que foi um certo afinamento das minhas técnicas terapêuticas. Eu pude observar e pude controlar melhor as circunstâncias pelas quais os pacientes se machucavam, como é que era a evolução clínica desses pacientes, por que alguns
melhoravam mais rápido, outros melhoravam mais devagar. E essa acaba sendo uma grande escola quanto a universidade te oferece um serviço, mas também ela te incentiva a procurar outros recursos. E foi o que eu fiz. Durante os meus 5 anos de faculdade, eu fiz 4 anos de estágio extracurricular, fiz várias monitorias ao longo do curso e acabei me formando, meados de 2007, na qual eu já iniciei na clínica que até hoje eu trabalho, que se chama CAF, e passei 3 anos estudando bastante, já começando com uma pós-graduação. Então, iniciei uma pós-graduação em osteopatia. Tive a oportunidade, durante esses 4 anos, de ter um convívio muito bom com um colega do Grêmio, na qual, sempre que havia oportunidade, ele me passava alguns atletas que vinham de outros países, ou até mesmo outros estados, para que eu não perdesse esse vínculo com a fisioterapia esportiva. Em determinado momento da minha profissão, eu passei a conhecer o jiu-jitsu. Atletas de jiu-jitsu começaram a me procurar para tratar as suas diversas lesões, o que num primeiro momento foi bastante antagônico com o esporte que era o futebol, na qual as lesões normalmente são de membros inferiores, e no jiu-jitsu pegava lesões frequentemente de membros superiores, pescoço, coluna. Então foi um desafio muito grande que acabou me levando para um tatame. Então precisei entender melhor a biomecânica de como é a luta, do que é o processo todo, quais são as alavancas, o que machuca, e eu passei a estudar bastante o jiu-jitsu. Comecei inclusive a treinar jiu-jitsu para entender melhor. E o jiu-jitsu me trouxe vários amigos, além de várias oportunidades. Fiz 4 anos de trabalho junto com a Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu, com 4 anos de seletivas para o Mundial de Abu Dhabi, na qual nós tínhamos atletas do Brasil e do Cone Sul que participavam dessas competições para lutar no Mundial em Abu Dhabi. Então, foi uma experiência muito gratificante, que enquanto eu não tinha retornado ainda para o futebol, eu estava mantendo viva essa chama da fisioterapia esportiva. E em 2010, abriu uma vaga para fisioterapeuta das categorias de base do Grêmio, e eu fui indicado por alguns colegas para fazer parte de um processo seletivo. Nesse processo seletivo, eu acabei sendo aceito pela instituição, na qual eu estou até hoje, à frente das categorias de base, mas que eu tive um segundo desafio. Eu queria entender a estatística, o que estava acontecendo naquele período que eu retornava, que era muito diferente de quando eu saí daquele estágio. Então, o primeiro ano foi um trabalho exaustivo, de muita estatística, de saber quantos pacientes, quantos atletas a gente atendia por dia, por turno, quais os tipos de lesão. Todo o trabalho epidemiológico foi feito naquele ano de 2010. Em 2011, nós começamos, então, um trabalho de prevenção. Avaliamos todas as categorias e passou a ser uma rotina no clube, a avaliação de todas as categorias e de todos os atletas que passam nas categorias de base. Com isso, nós conseguimos fazer algumas medidas preventivas para minimizar as lesões esportivas. Após 4 anos de estudo, nós conseguimos manter uma média de 50% a menos das lesões esportivas, nas quais tinham em torno de 20 dias de afastamento. Isso proporcionou ao clube uma economia muito grande, na qual acaba sendo reinvestido em outras coisas. Então, o trabalho, ele acabou dignificando muito a fisioterapia. Tudo que nós fizemos dentro do clube, de mostrar que o fisioterapeuta ele não atua apenas no tratamento, mas na prevenção, de identificar fatores biomecânicos que poderiam alterar a performance do atleta,
minimizar todos esses efeitos deletérios. Isso foi muito legal, muito bacana, porque nos manteve sempre motivados durante esse período todo. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho de prevenção dentro do clube, na qual a gente mantém até hoje. Parte boa de quem trabalha com fisioterapia esportiva é o contato. Então, esse contato contínuo com outras equipes, com outras agremiações, em um determinado momento nos proporcionaram conhecer os fisioterapeutas de outros clubes, de outros estados. Nós, através de campeonatos, conseguimos montar um grande grupo brasileiro, na qual hoje nós temos todos os fisioterapeutas das categorias de base de todos os clubes de Série A e Série B, e a gente fica fazendo troca de informações, raio-x do cenário brasileiro, como que está cada clube, quais são as relações trabalhistas, o que funciona de terapia, o que eles estão... Enfim, a gente conseguiu criar um grupo muito positivo, muito bom, que acreditamos e gostaríamos que ele só alavancasse ainda mais a fisioterapia esportiva. Uma profissão apaixonante, porque eu tenho um atleta de alta performance que precisa ser utilizado no próximo jogo, ele tem uma lesão e ele precisa se recuperar mais rápido. Quando a gente consegue recuperá-lo mais rápido, de acordo com os períodos de cicatrização, e ele tem todas as suas capacidades funcionais restabelecidas, e o atleta não corre risco ou tem um risco minimizado, a gente consegue devolver esse atleta para o grupo e ele vai para a partida. E se ele ganha, a gente ganha junto. É bacana de ver atletas que eu comecei a trabalhar com eles com 12 anos e hoje eles estão na equipe profissional, jogando, ganhando, sendo vendidos, indo para a Europa. Isso é muito dignificante da nossa parte. Saber que tu tocou numa criança com 12 anos e hoje ela está ganhando o mundo. Não quero fugir muito da parte da fisioterapia esportiva, porque todo paciente ele acaba sendo especial, não só o paciente esportivo, mas o nosso paciente comum do dia a dia, o nosso atleta amador, o atleta de jiu-jitsu, o corredor, todos eles acabam tendo muita importância, porque a gente busca sempre a funcionalidade. E todo o retorno desse tipo de atleta, desse paciente que tem uma atividade física bacana, é muito dignificante. Então, convido vocês a prestigiar um pouco do trabalho da fisioterapia esportiva, a conhecer um pouco mais do meu trabalho, que eu vou expor aos poucos aqui para vocês. Vamos iniciar com o módulo de joelho, na qual eu espero que ajude todos vocês. Beleza? Valeu, obrigado.